Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais um webinar Cato Empresas. Eu sou a Bianca Machado, gerente sênior da Cato Empresas, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pessoal chegando, sala cheia, é sempre um orgulho ver tantas pessoas, tantos profissionais em busca de conhecimento para que juntos a gente consiga sair desse período com a nossa melhor versão. Bom dia, muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Peguem o seu chá, seu café, sua fruta, sua água, se acomodem, que nos próximos 60 minutos a gente tem um bate-papo incrível. A minha convidada mega especial vai trazer aqui muito conteúdo interessante para você que é profissional de recursos humanos e para você que gosta da área de recursos humanos. Esse conteúdo é para todos. Bom dia, muito bom estar com vocês. Estou esperando todo mundo se acomodar. Espero que vocês consigam me ver bem, me ouvir bem, para que a gente tenha aí um bate-papo super fluido até às 11. Nosso bate-papo dura 1 hora, tá? Muito bom, pessoal. Então, bom dia. Eu vi que a maioria já conseguiu se conectar. Por favor, se acomodem com a sua água, seu chá, seu café. Que bom, todos aqui, muito bem. Já temos mais de 200 pessoas conectadas, quase 300. Muito obrigada. Que legal. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Bianca Machado, sou gerente sênior da Cato Empresas e hoje convido todos vocês para um bate-papo incrível com a nossa diretora de Gente e Gestão aqui da Cato. A minha convidada hoje é a Patrícia Suzuki, nossa diretora que trouxe muito conteúdo relevante para vocês. E hoje falaremos sobre RH humanizado em tempos de pandemia. Será que dá para a gente humanizar ainda mais as relações? Será que o RH consegue ficar mais próximo? Como a gente vai conseguir fazer isso? Essas e as suas perguntas poderão ser respondidas aqui no chat. Todas as perguntas a gente não consegue responder, não dá tempo, mas deixa a sua questão, pode ser que ela seja selecionada. Todas as perguntas são selecionadas quando conectadas ao tema. Nosso tema é realizado em meio aos desafios do trabalho remoto, principalmente nesse período pandêmico, ok? E as perguntas também são selecionadas de acordo com a abrangência dela em segmentos e para que beneficie muito mais pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, bom dia! Como você está hoje? Oi, Bianca, bom dia aqui de casa, né? Família reunida, cada um no seu canto, fazendo o seu trabalho. Muito feliz de estar aqui, muito contente de ver esse número de participantes, mais de 200 pessoas, para a gente trocar experiências. Então, a nossa ideia aqui dessa 1 hora de bate-papo é que a gente possa entender aí quais são os principais desafios, olhando o aspecto da humanização, da importância do papel nos recursos humanos, para que a gente de fato saia com a nossa melhor versão dessa nossa experiência. Então, estou muito feliz de estar aqui, gente, sejam todos bem-vindos, e Bianca, muito obrigada pelo convite, estou contente mesmo de estar. E, gente, participa, a gente quer entender em que momento que vocês estão, né? Escrevam aí as suas dúvidas, as suas questões, inquietações, compartilhem os seus momentos também, e a gente vai trocando aqui, né? Esse é o nosso espaço, né? De RH para RH, vamos lá. Muito bom, gostei, de RH para RH, gostei, muito bom. Bora. Pessoal, fique à vontade, é muito importante essa iniciativa Cato Empresas. Qual que é o nosso objetivo com o nosso webinar e também com as nossas lives no canal do Instagram, Cato Empresas Oficial? O objetivo é, através de profissionais altamente gabaritados, criteriosamente selecionados, a gente traz aqui conteúdo relevante, conteúdo importante para que você aplique no seu dia a dia. De todas as nossas interações, o nosso compromisso é que você saia daqui com a luz no fim do túnel, uma dica, um insight, uma ideia, uma sugestão, uma melhor prática. Então, fica aí conectado do começo ao fim e a gente já vai começar.
Olha só, Patrícia, eu já vou começar com as perguntas do nosso chat. Eu vou passar essa pergunta na minha frente. Eu tenho aqui uma lista, mas eu vou priorizar todos os nossos participantes. Olha que bacana essa pergunta. E aí eu vou juntar a pergunta da Jéssica e da Arlete. Como o RH pode apoiar a saúde mental dos colaboradores nesse momento de isolamento e tantas incertezas, e como estar próximo estando distantes? Muito bom, Jéssica e Arlete, obrigada aí com o nosso pontapé inicial. Vamos falar porque, de fato, o momento requer muita atenção e muito cuidado, né? Tem um aspecto emocional em todo esse processo, é novo para todo mundo, a gente está trabalhando de forma remota e num contexto completamente adverso, né? A gente tem o isolamento social associado, a gente tem uma série de papéis que a gente precisa equilibrar, então é dar conta das crianças, da casa, do trabalho, a gente tem tudo isso para fazer, e com o distanciamento dos nossos queridos. A gente está conectado remotamente, mas a gente tem aí os nossos momentos, e isso é absolutamente natural. Acho que o mais importante de tudo é a gente saber que não precisa ser forte o tempo todo, e que, se não está bem, a gente conta com apoio, algum apoio que possa nos suportar durante esse momento. Então, é muito importante a gente ter com quem conversar, né, no ambiente de trabalho. Procure o seu gestor, trabalhe de forma mais próxima com os seus colegas. A gente tem aqui uma série de práticas, né, onde os gestores deixaram salas abertas, onde as pessoas podem entrar a qualquer momento. A gente está se colocando muito mais disponível e acessível, entendendo que o momento é mais delicado. Então, ouvindo mais as pessoas, entendendo quais são essas angústias, e às vezes é só botar para fora, né, que a gente consegue, já fica melhor. Um outro aspecto relevante: se a sua companhia tem um programa, tem um serviço médico ou tem uma seguradora de saúde que seja, provavelmente ela oferece esse serviço. Procura fazer uma parceria com a seguradora de saúde, e, se puder, oferecer esse serviço de assistência psicológica. É muito importante que, nesse momento, a gente possa ter outras opções, né? Aqui na Cato a gente fez com o nosso provedor, ele é extensivo para familiares também, não só os colaboradores, mas qualquer membro da família pode utilizar, e a gente entende que sim, que tem um apoio importante nesse momento que é tão delicado para todos nós. Então, essa é a nossa experiência, para a gente estar funcionando, mas mais que tudo é assim, procura conversar mais, procura estar perto das pessoas que você gosta, mesmo que remotamente, que possa dar esse suporte no momento. Muito bom. Então, olha só, para você que está chegando agora, bom dia. O tema é RH humanizado em meus desafios do trabalho remoto neste período pandêmico. Eu sou a Bianca Machado, conversando hoje com a nossa diretora de Gente e Gestão, Patrícia Suzuki. E aqui a primeira dica para você tomar nota é: como é que a gente começa cuidando da saúde dos nossos colaboradores enquanto RH? Primeira dica aqui da Patrícia é que você procure a seguradora, procure o seu parceiro de saúde da sua empresa, para que entenda se existe um apoio psicológico para os colaboradores. Então, é uma dica importante. A segunda dica é a proximidade, e aí tem alguns gestores promovendo cafés virtuais, happy hours digitais e também salas virtuais que você consegue deixar aberta para se manter conectado com o time. Mas a gente vai ter muito mais dica, hein? Vamos um passo de cada vez, tem bastante conteúdo. Então, essa é a primeira dica que a Patrícia nos deixa. E, Patrícia, tem uma pergunta super conectada com o desenrolar aqui da nossa conversa, do William. Como vocês avaliam a realização de jogos online para os funcionários do RH e os demais? Um encontro semanal, talvez? O que você pensa disso, Patrícia? Essa forma lúdica online para engajamento de colaboradores? É usar o recurso que está disponível atualmente. Eu super engajada nesse tipo de iniciativa. Aqui a gente faz
A Bianca comentou, a gente faz happy hour, a gente faz o momento do café, a gente faz uma série de dinâmicas. A Bianca é uma referência para nós, porque ela sempre está trazendo dinâmicas diferenciadas para aplicar com o time, de acordo com o perfil da equipe. Isso é muito importante, mas jogos virtuais, de fato, é bastante interessante e acho que é possível aplicar, né? A gente tem condições, sim, de fazer e trabalhar aspectos importantes, né? Como é que a gente está lidando com essa questão da integração, com essa questão do momento? A gente está sempre atento a todos os conteúdos que podem apoiar, especialmente nesse momento, né? Então, a gente fala de questões ergonômicas, a gente falou muito aqui da questão do bem-estar emocional, mas a gente está olhando também para o bem-estar físico. Então, quando a gente disponibiliza, a gente coloca lá os temas de interesse, a gente está disponibilizando muitos temas de interesses diversos na nossa plataforma online, e por que não acoplar aí também games virtuais para desenvolver temas específicos. É muito interessante a tua proposta e vale sim. Tem que entender o perfil da galera, né? A gente sempre que a gente traz uma solução, a gente tem que estar atento para o perfil para quem a gente está recomendando aquela ação. Para o público da Cato, eu imagino que faça total sentido, né? A gente consegue engajar o pessoal nesse tipo de iniciativa facilmente, sim. Então, respondendo aqui a tua questão, William, boa proposta. Voltei. A Bianca voltou. Aê! Pessoal, desculpa, caiu a minha conexão, mas já voltei. A gente estava na pergunta do William a respeito dos jogos online, certo, Patrícia? Certo. Concluindo aqui, minha mensagem para o William é excelente sugestão e com jogos virtuais a gente pode trabalhar distintas temáticas. Muito boa opção, sim. Eu vi aqui no final do chat, Patrícia, algumas pessoas perguntando dicas de jogos virtuais. A Rita, a Luciana, a Denise, a Magda, tem bastante gente perguntando. Eu vou deixar algumas dicas aqui que eu faço com o meu time, mas também quero me colocar à disposição através da rede do LinkedIn, estou lá como Bianca Machado Costantini, eu sempre posto dicas dos jogos online e dos momentos de descompressão que eu faço com a equipe, tá? Funcionou muito bem um momento online que se chama Momento Gratidão. Nesse momento gratidão, ele tem o passo a passo no meu LinkedIn, você vai conseguir ter 30 minutos até 1 hora com o seu time, reconectando as pessoas e sempre olhando para o lado positivo do lado do trabalho, das relações, etc. Então, esse é um exemplo. Um segundo exemplo foi o Momento Kids, em que nós marcamos um horário, tem que ter um mediador adulto, para conseguir conectar as crianças, e aí cada colaborador com a sua criança ou com o seu familiar foi apresentado e a pergunta-chave, né? Como você está se sentindo com a mamãe ou com o papai, com o seu familiar trabalhando em casa, qual é o lado bom disso, o que vocês têm feito juntos, e também fizemos um momento pet, para quem não tem os filhos, a gente conseguiu 30 minutos do dia. Isso aconteceu 2 vezes por semana no começo da pandemia e agora a gente já intercala para 1 vez por semana. Então, toda semana a gente tem jogos e tem interações. A gente pode também ter um webinar falando sobre isso, tá? Vai ser um prazer contribuir com vocês com algumas práticas internas. Muito bom. E aí, Patrícia, também o blog da Cato Empresas aqui para você. Acompanhe todos os conteúdos e tem aqui 8 dicas para manter uma equipe engajada remotamente. Tá? Tá aí, você pode clicar e vai ter acesso ao nosso blog com várias dicas sobre recursos humanos. E aí, Patrícia, vamos para a nossa próxima pergunta. Essa pergunta foi muito bacana. Olha só, o que a Stephanie pergunta para nós. De tudo que vamos colocar em prática durante a pandemia, como
com os processos mais digitais, o que podemos manter após esse cenário? Essa é uma pergunta interessante, né, Patrícia? Porque a gente já conseguiu absorver na nossa rotina e esse novo normal comportamentos, jogos, uma série de coisas diferentes rolando, né? O que a gente precisa manter depois desse cenário? A gente está aprendendo tanto nesse contexto novo, né? Então, o fato da gente se conectar, mesmo à distância, da gente entender que a gente pode dar o suporte necessário, tem trazido muito valor para tudo que a gente tem feito, né? Então, são novos hábitos adquiridos, novas formas de fazer. A gente está entrando no segundo mês, né, de isolamento social. Dia 18, a gente completa 2 meses nesse contexto. Então, o que a gente fez no final do primeiro mês, a gente ouviu os funcionários da Cato. E eu vou compartilhar com vocês, porque as informações são bastante relevantes, né? A gente observou que o nível de satisfação em trabalhar com esse modelo, ele é bastante elevado. E aí, 2 questões, 2 aspectos chamam muito a nossa atenção positivamente. Então, um deles está relacionado à equipe, né? Como é que está a integração do time e como é que a gente consegue se apoiar mutuamente. Essa foi a questão melhor avaliada na nossa pesquisa, e ali quase no mesmo patamar quando a gente fala do aspecto de gestão. Como é que você está sentindo o suporte da tua liderança nesse momento? A liderança está mais próxima, a liderança está mais disponível. Então, de alguma forma, a gente entendeu que a gente precisa, como líder, abrir mais a agenda nesse momento que é tão diferente, é tão especial, né? É claro que a gente tem a nossa agenda regular, né, que são as agendas de gestão, com os times diretos, fazendo com que todos entendam a direção da companhia e acompanhem aí as prioridades para que possam performar de acordo com aquilo que é esperado, mas a gente abriu outros espaços. Então, eu não vejo isso voltando, retrocedendo. A gente evoluiu, a gente cresceu nesse sentido e a gente não volta ao tamanho original, né? A gente também está aprendendo sobre uma série de novos rituais, que são experiências que a gente está vivendo de forma virtual, que a gente jamais imaginou. Como é que a gente faz um brainstorming virtual, né? E a gente descobriu que é possível, né? Então, na nossa companhia, no nosso modelo, a gente já vinha evoluindo com o modelo de trabalho virtual, né? Com a situação da pandemia, a gente teve que acelerar o nosso plano de expansão. Óbvio que a gente teve que tomar aí alguns riscos, porque a gente vinha pilotando, medindo e ampliando. Com essa situação, a gente teve que fazer de forma mais acelerada. E o nosso resultado tem sido positivo. Então, eu mencionei aqui esses 2 aspectos que para a gente está sendo positivo, mas a gente tem outros indicadores. Claro, é cedo ainda para a gente assegurar, né? Mas a gente percebe que está numa direção. Nosso engajamento cresceu, a gente tem aspectos de produtividade que a gente começa a observar uma curva ainda tímida, mas ascendente. Então, tudo isso, a gente está experimentando uma coisa boa e a gente não tem perspectiva de retorno, né? Porque o retorno depende, a gente está falando de julho, com a retomada das aulas, mas quando a gente olha da perspectiva da segurança, e aí para a gente isso é um aspecto muito relevante, né? A gente está acompanhando o que são as recomendações dos órgãos oficiais, mas a gente não tem essa perspectiva. Então, o que eu percebo é que a gente vai ficando cada vez melhor, né? Porque a gente está se aprimorando nessas práticas. Então, isso não deve voltar, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas o que eu quero dizer é que a gente está consolidando alguns modelos aqui que não terão volta. Olha só que bacana. Você pode implementar, caso você não tenha na sua empresa, a pesquisa de clima. Aqui na Cato ela acontece a cada 3 meses. Mas olha que ideia genial do nosso RH.
você também pode rodar uma pesquisa de satisfação dos seus colaboradores durante a pandemia. E a Patrícia, em nosso último bate-papo, já se disponibilizou para benchmarking. Então, você que está aí ouvindo e é do RH, precisa implementar essa pesquisa, a Patrícia deixou as portas abertas do RH da Cato para o benchmarking e apoiar a sua empresa, tá? Então, a gente tem aqui a pesquisa de clima, essa pesquisa durante a pandemia para entender a satisfação dos colaboradores, e aí, a partir disso, você pode mapear as melhores práticas dos seus gestores, e aí, então, decidir o que será mantido após esse cenário. Muito bem, muito bom. Ô, Bi, só complementar aqui, eu acho que assim, quando a gente ouve, a gente tem que responder, né? Então, a gente ouviu os colaboradores, tem esses aspectos que estão positivos, então a gente está aí fomentando que a liderança compartilhe as suas experiências, mas também apareceram aspectos que a gente precisava atuar, né? Então, o que a gente observou, por exemplo, é que o time precisava de apoio com equipamentos de ergonomia. Eu não tenho uma cadeira adequada lá em casa, eu não tenho o apoio do computador. A empresa forneceu todo o recurso tecnológico de conectividade necessário, mas não necessariamente as pessoas estavam com o ambiente preparado para isso. Então, após ouvir os colaboradores, a gente colocou em ação a iniciativa de empréstimo daquilo que você tem de uso no escritório. Então, no sábado, a gente abriu as portas do escritório e quem assim desejava ia lá e retirava os equipamentos ergonômicos, desde apoio de pé, né, apoio de computador, cadeira, o que ele necessitasse, que estava usando no escritório, ele pôde levar para casa em caráter de empréstimo. Então, também veio da pesquisa. E foi muito bem organizado, todos de máscaras, todos com veículos, com horário marcado, foi muito bacana, garantindo também a saúde dos nossos colaboradores. A Amanda fez uma pergunta incrível. Como a gente consegue validar a atuação dos profissionais, ou seja, avaliar os profissionais em home office, para que percebam também a importância do seu trabalho, ou seja, como você reconhece os colaboradores, mas também como é que a gente consegue ajudar essas pessoas com o seu medo de serem substituíveis. Como é que a gente ameniza essa insegurança de perder o emprego a qualquer momento? Como é que a gente também não perde talentos, porque os talentos também estão inseguros? Boa pergunta, Amanda. Patrícia, o que você pensa? Excelente, Amanda. Então, vamos lá. Eu tenho uma máxima que é assim, vamos atuar sobre o que a gente controla, né? É natural ter insegurança, né? Eu acho que também é importante a gente abrir esse espaço, porque tem questões aqui que esse contexto nos traz e que tudo bem, né? A gente não está numa situação regular e normal, então ter medo é natural, ter insegurança é natural do ser humano, mas se potencializa nesse contexto. Então, Amanda, o que você controla é a tua produtividade. Foca no trabalho que você tem que fazer. Se você acredita, faça o teu melhor e mantém qual é a agenda da tua companhia. Tem reuniões individuais com o teu gestor, tem reunião de equipe, promova para que vocês tenham um espaço de troca. É sempre importante, a gente precisa manter a chama da colaboração aí acesa e fomentando cada vez mais. Então, trabalhar sozinho é muito mais difícil. Então, como é que a gente utiliza desses espaços, né, que a gente está gerando nesse momento diferenciado também para falar do nosso trabalho, claro. E que métricas que a gente está usando? A gente não criou métricas diferenciadas em função do trabalho remoto, né? Aqui a gente tem metas estabelecidas, a gente passa por um processo de avaliação e feedback a cada 3 meses. O que a gente está observando na prática é que o feedback intensificou durante esse período. As interações intensificaram e os feedbacks também. Então, se você está na dúvida, peça feedback e demonstre aquilo que você está fazendo, né? De uma forma colaborativa com os seus pares também, sempre que possível, peça e ofereça apoio.
essa rede aí se fortalece, todo mundo ganha, né? A gente se desenvolve, a companhia ganha com a nossa contribuição diferenciada. Olha só, pessoal, é importante que você, como RH, incentive os rituais de feedbacks. Não é porque estamos trabalhando remotamente que o feedback ele é dispensável, muito pelo contrário. Então, aqui, tendo essa pergunta muito boa, o feedback é a arma mais poderosa que você tem para minimizar a insegurança do seu colaborador e você, enquanto colaborador, também, se estiver inseguro, ter a prática de pedir o feedback. Muito legal. E olha só a pergunta da Elo. Diante da pandemia, Patrícia, é hora de implantar uma avaliação de desempenho 300 graus? Uau, implantar, o que a gente está percebendo é que o ambiente está propício e está receptivo, né, de uma forma geral. Se você não tem ainda a avaliação 360, pondere se esse é o melhor momento. É muito recente, são 2 meses, a gente está se adaptando, num contexto em que você tem um processo regular e que já roda alguns ciclos. A nossa recomendação é manter, né? Na Cato, a gente manteve todos os nossos processos. A gente ajustou aqueles que não estavam ainda online, e a gente já fez, né? Processo de admissão, de onboarding, acontece 100% de forma online. Mas um processo novo, se o 360 requer uma maturidade, né, nesse processo de avaliação, que ele é muito relevante. Então, se vocês não têm ainda essa cultura, avalia se esse é o melhor momento ou se é mais prudente aguardar essa retomada, né? Porque é muita mudança ao mesmo tempo. Essa é a minha dica. Olha só, hein, pessoal, anotou a dica? É importante aí que você faça a avaliação interna para que você consiga revisitar também seus processos e entender se é a hora mesmo de implantar, mas o momento sim é propício e estamos receptivos para avaliações. Tiveram várias perguntas aqui sobre avaliação, Patrícia, mas eu entendo que ficou claro que sim, é um momento propício para se manter as avaliações. Caso de implantar, é importante que você revisite também os seus processos. Ana, olha só que tem muita gente pedindo dica de jogos virtuais, a gente falou um pouquinho no começo, é importante ressaltar que esse webinar ficará gravado, tá? Muito legal. E, Patrícia, tem uma pergunta aqui muito importante. Antes de eu te perguntar, tem algumas questões aqui ainda sobre o momento Kids, o momento Pet. Legal, pessoal, que vocês... Quem não está me achando no LinkedIn, está pedindo, Thaís, Jéssica, Marcelo, o meu LinkedIn é Bianca Machado Costantini. E lá tem bastante dica para vocês, tá? Patrícia, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como é que a gente mantém o time produtivo? E aqui a minha dúvida é muito voltada para o papel do RH. Como é que o RH consegue apoiar os gestores a incentivar a produtividade, né, nesse momento tão delicado? Então, vamos lá. Tá próximo, né? O primeiro fator é como é que o RH se mantém próximo diante desse contexto, através da liderança, né? Como é que eu apoio a liderança nesse momento tão delicado e garantir, assegurar que os ritos, eles sejam mantidos. Então, como é que eu acompanho a produtividade da minha equipe? Eu tenho metas estabelecidas e eu tenho os mecanismos de acompanhamento, né? Algumas métricas, elas são mais de curto prazo e outras mais de longo prazo. Quando a gente fala do escritório, dos projetos, por exemplo, elas são mais de longo prazo. Mas como você faz essa mensuração no dia a dia quando vocês estão no escritório? Então, trazer essa experiência para o virtual
E aí sim a gente observa que tem uma necessidade do gestor estar mais próximo, né? Não necessariamente pela produtividade, mas muito mais pelo momento. À medida que ele tem esse conforto emocional, essa segurança, ele vai produzindo mais e a gente também consegue tratar as duas questões, né? A gente trata o humano, ok, entendi, tem uma situação, como é que a gente negocia, porque tem algumas situações aí que a gente está tendo que negociar pontualmente, né? Tem colaborador que a gente precisa ser mais flexível, porque tem uma questão de dinâmica familiar ainda a ser organizada, mas aos poucos o que a gente percebe é que a gente vai encontrando o ponto de equilíbrio e a gente vai acompanhando, estando disponível para apoiar nos desafios aí, tanto como gestor, como o RH suportando essas questões do apoio mútuo entre os times, né? Então, a gente já teve situações aí que o BP trabalhou com a liderança imediata para promover esses fóruns. Então, assim, quem está com dificuldade, como é que a gente pode ajudar numa situação regular, como é que se davam essas interações para que a gente possa obter o melhor resultado do time. Mas ninguém está sozinho. Acho que um bom jeito da gente se encontrar aqui é saber que a gente tem essa estrutura de suporte, seja nos pares, e em especial no gestor, contando sempre com o RH. Então, o RH tem que vincular sempre, tem que estabelecer sempre essa conexão entre gestor e colaborador. Acho que esse é o nosso papel, mais que nunca ele está importante. Excelente! E aí na sua tela você tem o telefone da Cata Empresas 4133-7690 ou acesse o nosso site Cata Empresas, tem aí o link para você. Então o telefone Cata Empresas 4133-7690. Patrícia, tem uma pergunta aqui que eu estou pensativa, né, da Antônia. Como é que a gente pode ajudá-la, né? Eu entendo que tem empresas com 100% do time em home office. Como é que a gente faz aí para também ajudar as pessoas que têm metade home office, metade trabalhando presencial, né? Será que são os mesmos métodos? É a mesma forma de engajar? Como esse time que está presencial se sente em relação ao que está home office? É um desafio, porque quando está todo mundo na mesma situação, por maior que seja o desafio, está todo mundo junto, né? Tem que respeitar que é diferente, né? Então, quem está saindo está tendo que se expor mais ou menos, não sei qual a prática da tua empresa, né? Mas em algum nível, os profissionais que precisam ir, seja a fábrica, seja o escritório, tem aí um nível de exposição ao risco. Eu acho que é dar clareza do motivo pelo qual esse movimento é necessário e a gente sempre volta e conecta com o propósito da companhia, né? Então, se a gente está falando de varejo, tem um comércio que precisa ser atendido e eu tenho um escritório que eu consigo colocar as pessoas em home office, né? Essas pessoas estão entendendo o valor do trabalho dela e a importância, está num grau de risco diferente. Então, a minha recomendação sempre vamos tratar diferentes de forma diferente. São públicos que, nesse momento, precisam ser separados e trazer uma proposta para cada um deles de forma a atender aquilo que é necessário para cá, né? Então, um desafio, você tem dois contextos diferentes, mas aqui do remoto, eu acho que a gente já debateu bastante, mas dessa população que precisa desse nível de exposição, conectar com o propósito do trabalho. Então, seguramente, ela está fazendo também um serviço maior, né? Para a sociedade, é muito importante também para o negócio, como é que ela se conecta com tudo isso. Eu acho que o significado é que faz a diferença, né? Muito legal. E, Patrícia, sabe que a Ana,
ela colocou um comentário interessante que ela sente que o time em home office tem uma boa produtividade na empresa em que ela trabalha, mas eles não estão gostando tanto de trabalhar remotamente e tem essa ansiedade de voltar ao escritório desse pós-quarentena. Me parece também, Ana, e aí eu quero saber a opinião da Patrícia, todos gostaríamos muito de voltar para o nosso escritório e ter a opção de trabalhar remotamente. Aquele 2, 3, 4 vezes por semana, dependendo da política da empresa e que permite o home office, mas eu entendo que cada um está com o seu direito de ir e vir tolhido, e isso mexe muito com a gente, né? Tá aí o cerne da questão da gente ficar inseguro, com medo, ansioso, porque não tem a opção, você é obrigado a trabalhar remotamente. Então, pode ser que algumas ações com os times façam com que eles tenham um pouco mais de carinho pelo home office e busquem aí o entendimento de que agora tem que segurar a onda e não tem como ir trabalhar. O que você pensa disso, Patrícia? Você concorda? A gente quer socializar agora, a gente quer contato, né? É muito brasileiro isso, é muito nosso, né? Então a gente quer o escritório, mas a gente quer o encontro de família, a gente quer o bar. Por mais que a gente faça happy hour virtual, é da nossa natureza querer o contato. Então, a gente observa, assim, né, nas primeiras semanas, por mais que a gente comunicasse, por mais que a gente divulgasse, falasse dos riscos, apresentasse os números, a pergunta que a gente mais ouvia é quando a gente vai voltar. E para a gente, o nosso posicionamento a gente não tem nenhuma condição de prever isso, porque para nós a tua segurança está em primeiro lugar, né? Esse é o nosso posicionamento, é o posicionamento da SIC, o grupo ao qual a Cato pertence, e a gente traz isso em todas as nossas ações, né? Segurança e bem-estar. Então, o trabalho remoto, a gente já estava num processo bastante evoluído, né? Algumas áreas fazendo 3 vezes por semana, e em algumas outras áreas específicas, as pessoas que foram contratadas para trabalhar remotamente de outros estados, né? A gente tem essa experiência aqui. E aí, o que essas pessoas veem de benefício no trabalho remoto? Então, a gente está usando isso, assim, tem mais qualidade de vida, eu não perco tempo no trânsito, eu uso essas 2 horas, uma de ir, outra para voltar, que é a média, né, de tempo que a gente leva no trajeto, para estar mais com a minha família, ou eu consigo, no dia de home office, pegar minha filha na escola. Então, tem uma série de benefícios que o home office, numa condição regular, traz, que agora a gente não está percebendo, e muito pelo que você está trazendo, Bianca, assim, eu estou numa condição de isolamento social, né? Então, me sinto cerceada o tempo todo. Então, não é só em relação ao trabalho, acho que a gente precisa ampliar um pouco mais, porque o trabalho invadiu a nossa casa. Então, o que a gente está querendo? A nossa vida de volta, né? A gente quer... o trabalho, sim, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, e a forma como a gente se organiza e estrutura as nossas rotinas, a gente quer isso de volta, né? Mas como é que a gente percebe o valor de estar trabalhando de forma remota, já que tudo mudou, né? E aí, a Bianca, campeã número 1 das práticas virtuais. E o que é virtual, gente? Tem tanta coisa que a gente faz aqui no nosso analógico, né? E que dá para a gente colocar no digital. Conversas verdadeiras, disponibilidade. Dá para fazer, não tem o touch, mas dá para ter aqui o olho no olho, e a gente faz isso para ir gerando mais conforto. Mas a perspectiva positiva, e aí usem sem moderação a recomendação da Bianca do momento da gratidão, é assim, puxa, o que eu estou ganhando com tudo isso, né? Seguramente eu estou deixando muita coisa para trás, mas tudo traz ganho, traz experiência, traz aprendizado, traz novas descobertas. E aí, Ana, deixa eu te contar que eu nunca vi o meu time, eu nunca vi a Bianca. Eu comecei na Cato já, no meio de tudo isso,
né? E a gente está construindo vínculos à distância. Então, é possível, né? Da minha experiência, o que eu posso dizer é possível. A gente vai encontrando os meios, sim, e o que a gente quer é se socializar. Eu tô morrendo de saudade do meu time. Patrícia, o Alexandre Campos deixou uma pergunta muito interessante aqui. Muito obrigada, Alexandre. Quais são as dicas de recrutamento e seleção para provas técnicas? Aqui ele menciona a área da saúde, mas eu gostaria que você respondesse de uma forma mais ampla para poder beneficiar todos os nossos participantes. Entendendo que as provas técnicas são a primeira etapa da seleção, né? Tem alguma dica para isso, Patrícia? A gente manteve. Manda ver, vai, eu colo na sua. Olha só, Alexandre, a Cato Empresas tem uma plataforma chamada Busca Certa. Essa plataforma, ela não é voltada para o segmento da saúde, mas você consegue, de forma online, rápida e digital, você consegue aplicar não, a pessoa já teve a aplicação do teste, você vai ter o resultado dela em Excel, interpretação de texto, raciocínio e inglês. Então, você já tem essas 4 esferas técnicas como uma primeira peneira. Tem também alguns testes online da Cato, inteligência emocional, matemática financeira, marketing, habilidades sequenciais, são 39 testes que também podem apoiar. Eu, como gestora, e depois eu quero ouvir a Patrícia, eu utilizo de ferramentas digitais para ter essas provas técnicas no momento de recrutamento e seleção em grande volume, no caso da saúde agora. O que você acha, Patrícia? A gente está totalmente alinhada, Bia. A gente se utiliza, a gente manteve, né, para aquelas posições que a gente necessita do conhecimento técnico, a gente já faz online. Então, aqui a gente não teve um grande impacto. Aí, se você na área da saúde precisa de algum teste específico, verificar se não tem disponível online nesse momento, porque complicado você colocar no presencial, né? Idealmente, como é que a gente digitaliza aí esse processo? Aí, Bianca, podemos criar um produto? Se ele tem uma necessidade específica, fala com a gente aqui. De repente, a gente pode te ajudar. É específico, né? Quando a gente fala de saúde, eu estou aqui tentando imaginar que tipo de teste que a gente pode digitalizar. Mas vamos lá. Olha que pergunta interessante e estou pensando em como a gente pode ajudar a Elisângela. Temos dicas de como lidar com funcionários que tiveram os contratos suspensos e não aceitam as iniciativas do RH? Alguns têm resistência em aceitar as mensagens, as dinâmicas, enfim, estão cada vez mais distantes da empresa. Como, Patrícia, o RH pode ajudar a reconectar os colaboradores com os contratos suspensos para manter o propósito conectado, né? Obrigada, Elisângela. De novo, o que eu estou trazendo, o que eu estou vendo de aspecto positivo nesse movimento. Que bacana que a empresa conseguiu fazer a suspensão de contrato e não teve que ir para um desligamento, né? Então, como é que você capitaliza esse momento sensibilizando para os impactos que a tua organização teve com relação à pandemia, né? Seguramente essa decisão está sendo tomada porque os resultados do negócio foram impactados. Sendo assim, a gente está, essa medida, imagino, vocês tomaram para preservar, de alguma forma, os empregos. Então, conecta, sempre com transparência, né? Como é que eu posso conectar as pessoas? Colocando os motivadores da decisão, compartilhando os motivadores da decisão. E traz a liderança junto, né? Claro que não são decisões fáceis, e é importante, o board da tua empresa tomou essa decisão, possivelmente de forma colegiada, mas aí como é que a gente vai transmitindo essa informação para o próximo nível,
trazendo essa liderança junto, né, que também pode estar impactada, para que você possa chegar em todos os times. E tem um plano de comunicação. É importante estabelecer contatos periódicos com as pessoas. Então, ok, teu contrato é suspenso, mas como é que eu mantenho essa rede ativa, né? É importante contar que a gente tem um time forte que trata da nossa comunicação, mobilização dos times, e que sempre é atento a construir de forma conjunta esse diálogo, que nem sempre a gente consegue fazer um para um, né? Mas como é que a gente consegue chegar a todos, né? Essa é a minha dica, transparência. Não tá fácil. E olha essa pergunta aqui da Renata, Patrícia. E sobre o RH? Quem cuida dele? Do estresse psicológico, da pressão sobre a mente neste momento, com acordos trabalhistas, demissões, mudanças na legislação, como a empresa pode cuidar do RH para que estes não venham a adoecer ou sucumbir. Obrigada, Renata. Obrigada mesmo. Renata, eu vou voltar lá na nossa pesquisa, tá? E vou agora sentar na minha posição de gestora. A nossa pesquisa teve um outro indicador que a gente está trabalhando aí com cada área, porque tem coisas que as ações são transversais, como o que eu mencionei, dos equipamentos de ergonomia que apareceram ali, mas tem outros que são, na minha gestão, como é que eu atuo com isso. Um dos aspectos que surgiram foi que a equipe está trabalhando mais, a partir do trabalho remoto. Claro que está trabalhando mais. E falando da equipe de RH propriamente dito, a gente teve que revisitar todos os nossos processos. A gente manteve todos os processos no ar, né? O que a gente tinha, o que estava rodando, essa foi a nossa decisão de dar continuidade, mas a gente teve que revisitar todos os processos do dia a dia para viabilizar que eles acontecessem de forma remota. Trabalho extraordinário, com excelente resultado, está rodando, mas, cara, custo de muito trabalho, né? Então, a gente teve aí uma intensificação da nossa jornada de trabalho, todo mundo entendendo que era para um bem maior, que é momentâneo, apoia muito mutuamente, né? Como é que o RH cuida do RH e o RH também, quando vai atender, né? Eu falei aqui, eu recebi muitas mensagens da nossa live, eu falei muito do papel do business partner, né? Que é quem está no front, que é quem está lá, que é quem cuida para fora do RH, né? Então, dentro do RH, como é que a gente tem que suportar esse profissional? Mas a gente tem que se apoiar mutuamente. E, sobretudo, assim, eu tenho que entender o porquê que eu estou trabalhando tanto. Então, entendi. É um RH atuando para que a gente possa promover uma experiência melhor para o colaborador. Eu também estou me desenvolvendo nesse caminhar, porque construir um processo novo exige que eu pense de forma diferente e eu seja capaz de executar algo novo. Com certeza eu saio dessa experiência melhor. Sabendo que a gente vai ter que trabalhar mais, mas que tem esse valor no final, estou comprometido com essa entrega? Estou. E depois como é que você retribui isso, né? Não deixa de reconhecer o trabalho diferenciado das pessoas. E às vezes a gente acha que para reconhecer precisa fazer um grande barulho, né? Um muito obrigado na reunião da equipe, que valorize, que reconhece. É uma mensagem. A gente pode usar tantos artifícios para fazer isso, mas a gente precisa se cuidar. E aí, para a gente se cuidar, a gente precisa ter um bom ambiente de confiança onde a gente possa se apoiar mutuamente. Então, o que é que a gente construiu até aqui? Então, é hora de usar, né, tomar esse crédito que a gente tem nesse momento. Então, não tem que ser super-herói, não. É junto, né? É Liga da Justiça aqui. É isso aí. Eu vi também algumas sugestões de temas, onboarding online, dicas sobre engajamento. Fique ligado aí nas próximas agendas de lives e webinars e siga Cato Empresas no Instagram. Por quê, pessoal? Toda semana a gente tem grandes temas e também subtemas para ajudar você no dia a dia. O onboarding online já está
para a próxima semana. Então, fique ligado aí no Instagram e no LinkedIn Empresas para você não perder nenhum conteúdo. Patrícia, eu vi aqui a Thaís, vi a Thalita, eu vi muitas pessoas falando sobre como eu incentivo o líder a dar o feedback. Então, o que eu percebo aqui nas perguntas, Patrícia? Ok, o RH está ciente que o feedback é importante, que os momentos de interação também, mas como incentiva o gestor a fazer isso? Posso inverter a ordem, então? Deixa eu ser protagonista da minha carreira e eu convidar o meu gestor para esse feedback. Como é que eu me preparo para esse feedback? A gente pode fomentar o protagonismo das equipes. Então, porque daí você está atuando dos dois lados, né? Então, eu qualifico esse gestor, né, com ferramentas, instrumentalizando, com técnica, para que ele possa dar um feedback adequado. Eu estou trabalhando em cima para que esse gestor receba um feedback adequado, esse é o nosso papel, fomentar que os gestores também recebam feedback. Acho que esse é um aspecto bastante relevante. E quando eu estou falando feedback, eu estou falando de aprendizado, eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando do indivíduo na busca da sua melhor versão, né? Então, trazer essa responsabilidade para o indivíduo também é importante. E não é só ter um calendário, porque às vezes se cumpre o calendário e a mensagem não chega, né? Então, como é que eu, profissional, me preparo para essa conversa, para esse diálogo de feedback? Não estou satisfeita com o que eu estou ouvindo, eu tenho que saber o que é que eu tenho que perguntar, sempre de uma forma adequada. Mas eu preciso, não posso sair de uma conversa de feedback com dúvida. Acho que esse é o ponto, né? Então, eu trabalho os dois lados. É o indivíduo, né, protagonista da sua carreira, e é um gestor qualificado que também experimentou e experimenta do feedback para o seu autodesenvolvimento. Excelente. E, Patrícia, a Isabela trouxe uma questão aqui bem interessante. Na empresa que ela trabalha, a maioria está dentro da geração millennials. São jovens, trabalham diretamente com a tecnologia, não sentem que estão desmotivados, estão adaptados. Mas a pergunta é, como é que você estimula os jovens e como você os mantém focados? E aqui essa pergunta é interessante porque não é só a geração millennial, mas quem se sente millennial, né? Independentemente da idade, a gente está falando aqui do foco. Como é que a gente mantém o profissional focado no meio da pandemia, trabalhando home office? Ter objetivos claros, né? Onde é que a gente quer chegar, que objetivo que a gente quer alcançar, não tem fórmula mágica. E aí tem gente que vai precisar, que vai conseguir fazer isso melhor diante desse contexto, vai ter gente que vai ter maior dificuldade. Aí, de novo, o desafio da liderança, de entender os perfis que são diferentes e de que forma que pode atuar. Às vezes, precisa mais do suporte do grupo. Então, né, a nossa cultura, o trabalho no escritório, ele promove isso, né? Eu estou aqui o tempo todo, eu consulto, eu compartilho, eu colaboro, manter isso no ambiente virtual. Entendi o perfil, né? Eu, líder, entendi como é que é a dinâmica do grupo, e eu estabeleço fóruns para atender aí as diversas necessidades. Então, assim, aqui a gente tem o que a gente chama de mesão, né? Que a gente passa aí uma manhã trabalhando todo mundo junto. É uma sala aberta e a gente trabalha, o board trabalha de forma conjunta, cada um na sua agenda e, eventualmente, a gente tem algum tema comum, mas é a forma que a gente tem de... isso já existia na CAP no ambiente físico, e remotamente a gente manteve isso, né? Então, é o espaço que a gente tem de trocar. Estou aqui com um dilema, estou com uma dúvida, como é que isso funciona? Então, para quem opera nesse modelo, vai funcionar bem. Aquele que precisa ter muita clareza, né, do que precisa ser feito, a gente faz no one-on-one. Outro dia um líder estava mencionando, ele falou, sabe o que eu percebo? Está mais produtivo, porque as pessoas aproveitam esse momento para tirar todas as dúvidas, né? Porque no dia a dia, está aqui mesmo, está acessível, e aí quando entra para produzir, produz
de forma muito mais eficiente. Então, é entender o perfil. Eu acho que o gestor tem que entender que o grupo, né, tem pessoas operando ali que exigem atenções distintas para produzir mais e melhor. Então, é entender esse perfil desafio. Líder nesses tempos é ainda mais desafiador. Não, tá fácil. E a gente quer ouvir você. Sua opinião é muito importante para nós. Manda a sua sugestão para que a gente possa construir os próximos webinars com conteúdos que sejam relevantes para você. Está aqui também o link para a pesquisa de satisfação. O que você achou desse webinar, do tema, do conteúdo? Compartilha conosco. Seu feedback é um presente para nós, para que a gente consiga cada vez mais te ajudar. Nosso compromisso é esse: disponibilizar horas de conteúdo dos nossos melhores profissionais, tanto da Cato quanto do mercado, para ajudar você. Esse é o nosso compromisso, Cato Empresas. E aqui, Patrícia, no nosso finzinho, a gente tem os últimos 5 minutos e eu estou aqui. Eu queria muito fazer outro. Eu estou achando aí que a gente vai precisar de uma rodada 2. Quem concorda, pode colocar aí no nosso comentário, hein? Eu acho que vai precisar de mais um webinar. O que eu percebo aqui, Patrícia? Eu dei uma lida em todas as últimas perguntas e eu entendo que o RH continua com dificuldade de entrar com o gestor e de entrar com o time, né? Me parece que essa pandemia, em algumas empresas, em algumas situações, os colaboradores se fecharam. Como é que a gente faz, se você tem alguma dica prática, assim, um primeiro passo para que o RH e o líder consiga reconquistar ou reconectar as pessoas? Então, o primeiro passo é o RH se aproximar desse gestor e acolher a fragilidade, né? A gente tem aqui questões socioemocionais que precisam ser olhadas com bastante carinho nesse momento especial. Então, acolhe o gestor. A gente não tem todas as respostas, e ok não ter todas as respostas, mas a gente não está sozinho na construção dessas soluções. Acho que esse é um aspecto bastante importante, porque o papel do líder ficou mais desafiador diante desse contexto. Então, a gente está tendo que lidar com as nossas questões e a gente tem que lidar com as questões do nosso time. Para que a gente esteja melhor preparado, usa bem esse espaço. Então, se você não tem um modelo de business partner, você traz o profissional de RH que está mais em contato com essa liderança, estabelece essa parceria, começa entrando, entende o que está acontecendo, se ele não está conseguindo cumprir a agenda de gestão, né, essas reuniões regulares, dê esse apoio para que ele possa fazer, esteja junto, se disponibiliza para aplicar a dinâmica. Nem todo mundo é que nem a Bianca, que ela vai lá e faz, né? Tem gestor que tem mais, vai estar mais travadinho. Então, como é que você pode ajudar? Entra com eles, né? Promove alguma atividade que vá resgatando esse vínculo para que a gente possa ter aí as pessoas mais conectadas. Esse é o nosso desafio, né? Não é só conectada pela internet, é como é que a gente está com esse vínculo emocional ativado. Então, traz o gestor junto, apoia o gestor para ele trazer essa equipe, faça essa leitura você também, profissional de recursos humanos, né? Nem todo mundo está no mesmo estágio. Tem gente que está tirando de letra esse movimento, né? Mas tem gente que está precisando de muita atenção. Então, a gente precisa se aproximar para a gente entender como é que a gente dá um suporte adequado em cada lugar. É isso. E cuidem-se, cuidem uns dos outros, né? O RH cuida do RH e também expõe suas fragilidades. Não tem super-herói aqui. Né? Acho que a gente tá junto nessa e a gente só sai junto, né? Esse é o período de maior empatia que a humanidade já presenciou. Seguramente. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, sobre essa empatia. Está na hora da gente estudar mais sobre como, de fato, se colocar no lugar do outro. Porque estamos, sim, todos embaixo da mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Eu falei isso no outro webinar, forçar com vocês.
Tem barcos com os bancos muito duros, sem bancos, sem comida. Tem barcos luxuosos, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade, está todo mundo sofrendo. E agora é a hora que a gente vai conseguir ajudar uns aos outros. Então, quem tem mais facilidade para lidar com esse período precisa ajudar o outro. Então, esse é o nosso compromisso com a Empresas. Tudo que a gente tem de bom aqui, a gente quer fornecer para vocês através de conteúdo. 11 horas em ponto, eu vou pedir, juro, vou pedir para a gente fazer uma segunda rodada com a Patrícia. Patrícia, muito obrigada pelo seu conteúdo, pelo seu tempo, disponibilidade, doação aí de tudo que vocês. Todos os participantes, a gente bateu quase 500 pessoas aqui. Meu muito obrigada por você utilizar o seu tempo e a confiança na Empresas. Então, eu espero você nas próximas lives no Instagram, no nosso webinar. Vai ter segunda rodada, depois eu informo através das redes quando teremos. Muito obrigada, excelente. Tem aqui muitos feedbacks, Patrícia, de gratidão, agradecendo, que foi muito legal, foi um momento excelente. Eu sou a Bianca Machado, falei com a Patrícia Suzuki, diretora de Gente e Gestão da Cato, e eu quero muito te encontrar na próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu!